mais uma vez e hoje, especialmente, um programa ao vivo para transmitirmos aqui palestra com o Orochai, aqui o Shelumiel também. E hoje, Shelumiel, a minha intenção aqui é falar um pouco. Recentemente eu tive a oportunidade de ver até um vídeo. Sim. Ele fazia ali uma comparação. Ele desaprovava ali todos os movimentos que fazem Techuvá, que fazem retorno às raízes judaicas. E, em dado momento, até me surpreendi que ele envolveu a nossa congregação também, assim. Falava lá do judaísmo messiânico, e aí envolveu a Sina, e na palavra dele, ele disse que a Sina estava também já em extinção. Mais ou menos isso que ele quis. Mas a comparação, a questão dele falar que a Sina estava em extinção, é o problema dele, né? Mas a comparação que ele fez, ele nos colocar ao lado de outros movimentos, me despertou também de falar com os nossos averinhos, aqueles que estudam conosco, que participam do nosso estudo, sobre um pouco da nossa história. Mas eu quero começar lendo um texto de Apocalipse, capítulo 2, que fala a respeito de Jezabel. Certo. Então vamos ler. Shalom Aleichem, internautas. É um prazer estar aqui hoje, primeira vez participando do programa Palestra com Orochai. E esse tema é importante e interessante quando nós avaliamos a quantidade de religiões que existem no mundo, e se estreitarmos um pouquinho mais essas grandes quantias, a quantidade de instituições que se dizem de índole judaica e a confiabilidade que cada uma delas transmite no mundo atual, no atual cenário religioso, no mundo que nós vivemos hoje. O texto que o Orochai mencionou e que nós vamos abordar inicialmente se encontra no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 2 e o versículo 20. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 20, e diz o seguinte, nessa versão que eu tenho aqui comigo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Um ponto interessante, Rav Shai, que o escritor coloca aqui nesse texto, ele diz, tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Então nós podemos deduzir que essa Jezabel, não sendo um personagem específico, ou uma personagem específica, mas uma certa forma de colocar a doutrina, ou uma certa forma de colocar as instruções dentro do meio religioso e enganar, ou com essas doutrinas que vão entrando, enganar aqueles que são os servos do Eterno. Seria isso, então, que nós poderíamos entender essa Jezabel infiltrada no meio da religião? O problema é que quando a gente tolera, eu até acredito que essa profecia aqui, quanto à congregação de Tiatira, estaria se referindo já à época da apostasia, Sim. Né? E Roma já estaria atuando com sua influência, trazendo os ensinos pagãos para o seio da comunidade, tanto já ali do 3º, 4º século, por ali. Certo. Mas o que acontece? É o comprometimento que traz. Aqui fala no que? Aqui usa um termo prostituir. O que significa prostituir nesse caso aqui? Relacionar. Exato. Permite que os meus servos se relacionem com Jezabel.
Com Jezabel se prostituam com Jezabel. Com Jezabel e com o que ela ensina, né? Com o que ela obviamente, traz para o seio da comunidade. Né? Sim. Muitas vezes a pessoa pensa, eu quero até ler Apocalipse 18, verso... Vamos ver lá. Nós vamos ver. Apocalipse 18 e o versículo 4. Então, vamos ver aí, esse texto vai nos ajudar aqui na compreensão desse. Vamos... Apocalipse, então, Apocalipse capítulo 18 e o versículo 4, que diz o seguinte: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu. Não pra tem quê? nada de 7 pecados, é dos seus pecados, né? Eu me surpreendo com essas versões da Bíblia pela internet, porque dos seus pecados para 7 pecados tem uma diferença. Isso. Né? Seja participante Se dos seus fosse pecados. só 7, até que não era muito, né? Talvez os 7 capitais que se ensina por então, aí, né? Eu tenho contra ti, né, que mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostitua. E aí fala, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Então, mas tem que sair dela. Tem que sair. E aí, no caso, aí, um pouco antes, vai falar de Babilônia. Vamos ver aí. Sair do quê? Sai de Babilônia. Isso, o versículo 2 desse mesmo capítulo 18 de Apocalipse, Apocalipse 18, 2, e diz: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. Então, aí está falando sai dela, é sair de Babilônia. Né? Eu acho que Babilônia hoje não é só... a gente não pode entender Babilônia como apenas uma única religião, mas como... Com todo, a palavra Babel já significa confusão. Né? Toda essa confusão religiosa que vem aí... desde o tempo da apostasia, que vem se implantando. Desde Babilônia é deixar de frequentar uma determinada religião. Aí eu deixo de frequentar, eu saí de Babilônia. Mas seria isso? Não. Então, quando a pessoa, a gente fala sai de Babilônia, tem gente que entende... O detalhe aqui... Sair de Babilônia seria... deixar de frequentar também. Também. Mas o detalhe aqui que chama a atenção, Ravi Shai, sai de Babilônia e não da Babilônia. Então, o texto aqui não está se referindo a um lugar específico, ou uma cidade, ou uma localidade, um lugar de uma religião. Mas Babilônia sai de Babilônia. Sai daquele sistema, sai daquele igreja ou Pavel, mistura, confusão. Sai dessa mistura, sai dessa confusão, sai de tudo o que estiver misturado ou que tiver alguma adição daquilo que não é puro. Então, se nós pegarmos o termo e esmiuçarmos o termo, nós poderíamos dizer... Não é sai lá de um terreiro de Umbanda, por exemplo. Só um exemplo. Não classificando ou desclassificando o local em si. Mas sai lá do terreiro de Umbanda. Ou sai lá do Espiritismo. Não, ele não fez uma menção a um lugar específico. Esse texto está fazendo menção a sair da mistura, sair de tudo o que não for puro. Sair de tudo aquilo que não estiver provado e comprovado na Torá, nos preceitos que Deus nos entregou. Até porque a apostasia consistiu no quê? Consistiu na congregação abandonar a sua fé original, abandonar o seu judaísmo. Exato. Não é? E se envolver com ensinamentos pagãos. Exato. Que estavam presentes na religião e que estavam presentes também... porque você veja, por exemplo, a celebração do sol como Deus estava presente no paganismo da época. Sim, estava. Né? E em diversas culturas. E aí entra não só a celebração do sol
a escolha de um dia para se celebrar o nascimento do Deus Sol dos pagãos, mas também a escolha de um dia para celebrar o nascimento do Deus Sol. Sim. Então, isso mais tarde, na religião então chamada cristã, veio a consistir na observância do domingo, primeiro dia da semana, chamado pelo próprio paganismo de Dia do Senhor, né? Domingo, em inglês é Sunday, quer dizer Dia do Senhor, né? Dia do Senhor, Dia do Sol. Dia do Sol, Sunday, exatamente, Dia do Sol. E também o nascimento do Deus Sol, que era celebrado no final de dezembro e em janeiro, que passou a ser celebrado como a data do nascimento de Cristo. Exato. Né, pelo cristianismo. Então, esses ensinamentos foram pegos lá de Roma. Aos poucos... De Roma pagã. Aos poucos foram se infiltrando. Não de Roma cristã, de Roma pagã. Esses ensinamentos foram assimilados de Roma pagã e introduzidos em Roma cristã. E hoje consiste no ponto de fé aí de N religiões cristãs que estão aí hoje, né? Exato. E aí você tem também uma coisa interessante, que é a criação do princípio da Trindade. Então, nesses princípios aí, para se afastar da fé judaica, então, obviamente, que você, quando institui um outro dia de guarda, como dia santo, e aí você corre atrás de certas manobras, por exemplo, que Yeshua ressuscitou no domingo, e quando você estuda os escritos da Brit Hadashah, você vê que, na verdade, Yeshua ressuscitou no final do Shabat. Final do Shabat. Não no domingo. Mas aí já foi, então, associada a ideia de uma ressurreição no domingo e transformando, portanto, esse dia num dia muito importante e atribuindo a esse dia, então, o dia do Senhor. O fato de se tornar o dia do Senhor e substituir o Shabat, que era apenas um dia de guarda dos judeus e que não tinha mais nenhum significado e que eles tinham um dia mais importante para guardar. Aí então você tira um ensinamento do judaísmo. Um outro ensinamento do judaísmo também que foi tirado é a crença no único Deus. Né? Certo. Então se trabalhou também a possibilidade de tentar manter a crença, o monoteísmo. Então aí houve uma tentativa de tentar manter o monoteísmo, dizendo que existia um único Deus, mas dividido em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou também, como uma outra teoria menciona, em 3 manifestações, né? Manifestações já é mais... Hoje existe uma doutrina do protestantismo chamada de unicidade, que ela particularmente atribui a isso, que Deus é um, mas se manifestou de formas diferentes. Isso é a crença da unicidade. E que, na verdade, é uma trindade pelo avesso. Né? É a mesma coisa. Uma trindade sutilmente camuflada. Manipulada, né? Mas a trindade crê, sim, na existência de 3 pessoas e cada uma dessas pessoas é, sim, Deus, não é? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, isso aí já foi criado também para se chocar com a fé judaica num único Deus. O Eterno é um. Então, Exato. mas como é que fica Yeshua? Yeshua é filho de Deus. E o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus. É o poder, a força. Não é uma de pessoa Deus. separada do Pai. Certo. É o próprio Pai em poder. E Yeshua, sim, Yeshua é filho de Deus. É uma pessoa, Yeshua é filho. Mas ele não é o próprio Deus e, portanto, ele não é Deus, ele é filho de Deus. Ele é príncipe, ele não é o rei, ele é príncipe. E tanto Yeshua não é um Deus que ele morreu. Porque se ele fosse Deus, ele não podia ter morrido. E como Deus, ele não morreria, porque ele era Deus. E se existisse um outro Deus, se Yeshua fosse Deus,
nós jamais poderíamos dizer que o eterno é eterno, ou que ele existiu antes de tudo. Ele deixou de existir, né? Porque ele ficou 3 dias sepultado, né? Exato. E depois ressuscitou. Sim. Muito embora tenha gente aí que não esteja acreditando mais na ressurreição de Yeshua, né? À toa não é que falam, vocês mataram Deus. É. Se Yeshua era Deus, então Deus esteve morto durante 3 dias e 3 noites, né? Alguém matou Deus e uma mulher humana deu à luz a um Deus. Então são situações bem estranhas. Isso aí foi criado então por Roma, essa ideia da Trindade, foi criada por Roma para quê? Para combater a fé judaica num único Deus. Então você tem o domingo para derrubar o Shabat, o sábado, né, que é um sinal muito importante do nosso povo. A Trindade para derrubar a crença num único Deus verdadeiro. Você tem também aí um outro ensinamento que foi muito combatido ao longo dos anos, que é o ensinamento da circuncisão, né? A circuncisão foi instituída por Deus, Sim. Com o pai Abraão, quando Deus resolve fazer de Abraão uma nação sacerdotal. Exato. E Deus então coloca esse sinal em Abraão. Após 24 anos servindo a Deus, Deus manda que ele se circuncidasse, e circuncidasse os seus filhos, e circuncidasse os seus servos, e dali para frente estabeleceu-se o pacto da circuncisão. Exato. Qual é o objetivo da circuncisão? A identidade judaica. Manter a identidade. Então, ao longo dos séculos, se tentou interromper a circuncisão. Já no tempo de Antíoco IV Epífanes, enfim. Né? E depois aí Roma mesmo já proibiu também, quando proibiu a guarda do sábado, também proibiu a prática da circuncisão, muito embora ainda era praticada por membros da congregação naquele tempo, como muitos guardavam também o Shabat. Então aí se interrompeu a circuncisão. E a circuncisão foi depois, no século VI, também foi proibida. Ser praticada aí pelos judeus. Por que proibir um judeu que não era cristão, que não seguia a religião cristã? Por que proibi-lo de praticar a circuncisão? Quer dizer, não bastava ter proibido os seus próprios adeptos, Roma ainda imprimiu, forçou o próprio judeu a não circuncidar os seus filhos. Qual seria esse objetivo? Então aí você vai ter, já antecipando a resposta, o objetivo de proibir a circuncisão: acabar com a continuidade da existência do povo judeu, acabando com a sua identidade. Então, por exemplo, se Roma conseguisse proibir a circuncisão no meio do povo judeu, que ela não conseguiu, e o judeu não circuncidasse mais o seu filho, com o passar do tempo, a identidade judaica se perderia. Certo. Então, se uma pessoa dissesse, não, eu sou judeu, mas como é que você prova que você é judeu? Não, meu pai era judeu, minha mãe, mas como que você prova? Então, é por isso que até os dias de hoje, muitos judeus que não são religiosos, que não são observantes, eles continuam circuncidando seus filhos. Né? Exato. Recentemente, a gente teve aí a circuncisão do neto do Silvio Santos, do filho da Patrícia. Por quê? Por que circuncidar o neto dele? Para manter a identidade judaica do menino, uma vez que o menino é filho da Patrícia, que é filha dele. Certo. Então, assim vem acontecendo, muitos judeus aí, que a gente não sabe nome, circuncidam seus filhos para manter, nem é tanto por religião, para manter a identidade judaica. Para manter a identidade e a linhagem, né, por consequência. E aí o que acontece? Nós tivemos a ação de Hitler. O que o Hitler tentou fazer? O que não foi conseguido com a abolição, a tentativa de se abolir a circuncisão. Exato. Aliás, eu citei o VI século, mas aí eu me equivoquei, né? Na verdade, o que aconteceu no VI século foi
a proibição do povo judeu orar o Shema Israel. No 6º século. Isso. Era colocado, inclusive, um policial dentro da sinagoga, decidido por Roma, e aquele policial não permitia, a presença dele não permitia que se fizesse o Shema Israel. Ou seja, você imagina uma sinagoga, nada a ver com a religião cristã da época, e não pode fazer o Shema. Que é uma parte. Porque o Shema fala que existe um único Deus, e a religião não acreditava assim, então vamos proibir o Shema nas sinagogas. Convém lembrar uma parte aqui, Rav, convém lembrar que nessa época Roma dominava sobre todo aquele território ali no Oriente Médio. Então era ela que imprimia as leis ou que determinava as leis que seriam seguidas por todos os povos que estavam sob o domínio dela. Então nesse aspecto aí, Roma colocava um policial dentro da sinagoga para evitar que a principal prece do povo judeu fosse executada ali, porque ela faz menção que ela afirmativa, se chocava, né, com a crença da Trindade. Exato, porque a afirmativa principal dela é que existe um único Deus. E daí se chocava com Trindade, que Agora, era... se o cristianismo da época era monoteísta, qual é o problema? O Shema. Não são monoteístas? Vocês não creem num único Deus? Por que eu não posso fazer o meu Shema Israel? Isso quer dizer, então, que a instrução que se tinha por parte dos cristãos não era que existia um único Deus, mas que o cristianismo em si cria uma trindade. Sim, era, na verdade, um triteísmo mesmo, né? Só que sempre houve essa jogada de que é o mesmo Deus, ela foi para evitar também um cisma, uma divisão na própria religião. Não. Como nós não somos monoteístas, a gente crê não, é 3, mas é 1 e tal, nós somos também. Mas proibiu o povo judeu de fazer o Shema Israel, né? Então você tem aí certos ensinamentos, como a Trindade, né? Você tem a guarda do domingo, o Natal, a proibição da circuncisão, que é uma identidade judaica. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil, segundo a historiadora Anita Novinsky, o Brasil é composto de 70% a 75% de descendentes de judeus. Então, na ascendência de uma grande parte da população brasileira. brasileira. O povo não liga para isso, o povo não tem religião nenhuma, aí que está o problema de perder a identidade, né? O povo não sabe disso, que tem ascendência judaica. Não faz ideia, né? Você pode hoje consultar no nosso próprio... A gente tem no nosso, se alguém quiser, nos nossos grupos de WhatsApp, nós temos ali uma matéria publicada, no nosso site também, que tem uma lista de todos os sobrenomes de origem judaica. Certo. Sobrenomes hoje, Carvalho, Pereira, Oliveira, Ferreira, Ribeiro, né? Enfim, uma série de sobrenomes que foram assumidos pelos judeus quando da época da Inquisição. E ali Portugal e a Espanha impuseram uma conversão forçada a esses judeus, ou se converte ou morrem, ou perde os seus filhos. E esses portugueses e espanhóis, então, passaram por uma conversão na religião romana, forçada, e mudaram os seus nomes, para não ficar o nome. E aí, então, ficaram proibidos, aí sim, de circuncidar seus filhos, porque agora eles eram da religião romana. Eles não podiam mais fazer a circuncisão. E com isso, foi se perdendo, então, a identidade judaica. Então, esses pais já não puderam circuncidar mais os filhos, que lhes nascesse a partir daquele momento, que já eram circuncidados também eram os últimos. Aí muitos desses portugueses e espanhóis vieram, os portugueses para o Brasil, os espanhóis para os demais países de língua hispânica,
E hoje não há como a pessoa provar a ascendência dele, a não ser juntando esses dados. Nomes de família, costumes da família. E que são até evidências esparsas, devido ao tempo já que passou, né? Até uma pessoa me perguntou, escuta, DNA. DNA não funciona. DNA não funciona. Porque para fazer o DNA, você teria que ter uma matéria orgânica daquele judeu lá de Portugal que deu origem a você. Na verdade existe hoje, Roche, uma discussão no meio científico que alguns pesquisadores identificaram um gene ou 2 genes, não sei, que só existem naquela região. Que só existem naquela região, e as pessoas daquela região, ou descendentes das pessoas daquela região, teriam esse sinalzinho impresso lá no DNA. Mas isso é uma pesquisa ainda, ela não está ainda plenamente comprovada. Eu tive a oportunidade de estar em Londres. Eu estive lá com um rabino, né? Inclusive esse rabino que deu a origem à nossa circuncisão. Ele veio aqui no Brasil nos circuncidar, né? E pela ascendência minha, pela familiares, pelos nomes, sobrenomes de família meu, ele chegou à conclusão, não, você está tudo certo, você é judeu. Então, o nome é muito forte também, são muitos nomes. E aí, quando a gente fala em 70%, 75% dos brasileiros, dificilmente você vai estar fora dessa. Quase todo mundo está dentro. Né? Com certeza. Já o que não acontece, por exemplo, com os americanos, com muitos hispânicos, que não têm essa chance de ter. O Brasil, graças a Deus, tem isso, de ter 70% a 75% dos brasileiros com ascendência judaica. E você fazendo uma pesquisa no seu sobrenome judaico, no nosso grupo lá de WhatsApp, eu já publiquei uma lista grande ali, posso republicar se outros quiserem ver. E você ali, aí somando isso a costumes familiares, é suficiente para você resgatar a sua identidade. Agora aí vem o problema da conversão. Você resgatou a sua identidade. E toda essa vida de paganismo que você viveu aí, você precisa se redimir disso aí. Aí entra a questão da conversão, porque não é tão simples assim. Você não teve a circuncisão, a Brit Milá, não teve nada. Sim. Então, você não está vinculado com o povo só porque tem ascendência. Tem que fazer esse vínculo. Exato, né? exato. E aí a necessidade da pessoa, aqueles que são conhecidos aí como Bena no Sim ou Bineia no Sim, filhos dos forçados, creem na figura de Yeshua como Messias de Israel. Esses, quando eles decidem resgatar as suas raízes judaicas, se eles procurarem isso dentro do judaísmo tradicional, eles terão que, obviamente, abrir mão da figura de Yeshua como Messias. Mas é claro que, tendo um entendimento da figura de Yeshua como nós temos, provamos que Yeshua é judeu, que Yeshua não tem nada a ver com o que fizeram com a imagem dele, a pessoa não vai abrir mão de Yeshua. Né? Então é onde nós entramos para fazer a conversão dessas pessoas à fé judaica, ao nosso segmento judaico, e muito embora isso não signifique ser reconhecido pelo judaísmo tradicional ou por Israel, isso não vai ser reconhecido, né, exatamente pelo fato de nós crermos na figura de Yeshua. Agora, até quero aproveitar esse gancho aí, nós entrarmos nessa questão dessa techuvá, desse retorno às raízes judaicas, é que, Selomel, é até compreensível um judeu natural não crer em Yeshua. Até compreensível. Sim. Perseguido nas cruzadas, perseguido por Hitler, perseguido pelos terroristas. Então, é natural que esse judeu natural aí, ele tenha uma dificuldade. É muito difícil para ele não associar a figura de Yeshua ao que foi feito
em perseguição ao povo judeu. Mas também não é justo atribuir a Yeshua, querer culpar Yeshua pelo que os outros fizeram aí em nome dele. Isso também não é justo. É bom que a gente diga aqui de passagem, né? Mas uma pessoa que conheceu, eu agradeço a Deus, muitos de nós agradecemos a Deus, porque nós primeiro conhecemos o Jesus do cristianismo. Exato. Né? Exato. E ali conhecemos a Bíblia. Ele foi o primeiro contato. Conhecemos, né? a Torá, em parte. Sim. Nos familiarizamos com a Bíblia. Exato. E graças a isso, nós hoje retornamos à nossa raiz judaica e continuamos crendo em Yeshua. Exato. Né? Digamos assim, fizemos uma evolução naquela fé no Jesus que nós aprendemos a princípio, certo, para o Yeshua judeu que nós cremos hoje. Ao mesmo tempo que era uma evolução daquela fé, então era um eu retorno ao original. Eu não gosto daqueles que atacam o nome Jesus, que atacam a religião dos outros. Não gosto. Porque você tem uma dívida lá atrás com esse povo. Tem. Você conhece talvez a Bíblia hoje, conhece um pouco da Torá, busca hoje a Torá por causa daquele passado. Então teve uma ajuda. Eu já falei em outra oportunidade que Israel sobrevive do turismo hoje, grandemente, grande parte devido ao turismo. E quem que leva essas divisas lá para o nosso país? Para o nosso povo lá? São os cristãos. Então eu acho uma injustiça. A gente não tem nada com a religião dos outros, deixa cada um seguir o que ele quer. Não é problema nosso. Nós vamos cuidar da nossa vida, da nossa fé. Verdade? Exato. Mas então o que acontece? Nós cremos na figura de Yeshua como Messias, então muitos desses filhos dos forçados, eles se unem à fé judaica e eles não abrem mão da crença na figura de Yeshua. Certo. Muitos que vêm para o nosso meio, aí passam por esse aprimoramento espiritual e hoje são cumpridores da Torá, cumprem os preceitos direitinho, passaram pela Brit Milá, ou pela circuncisão, né? Mas tem uma coisa, o que acontece quando alguém que teve toda essa trajetória religiosa, veio de lá do cristianismo, conheceu a Bíblia, ouviu falar de Yeshua, ou daquele que se apresenta como Yeshua, né? E veio chegando, chegou aqui, conheceu o verdadeiro Yeshua, o judaísmo, a Torá, começou a cumprir a Torá. Depois, num dado momento, ele bate a cabeça, porque isso é bater a cabeça, e não crê mais em Yeshua. Não creio mais. Talvez porque ele se apaixona muito pelo judaísmo tradicional, então ele começa a achar que, como o judaísmo tradicional não crê, aí ele também começa, como tem algumas passagens na Brit Hadashah que, sem dúvida alguma, sofreram alteração romana, mas nós não podemos deixar de crer na Brit Hadashah, porque alguém fala no testemunho de Yeshua. Qual é o testemunho de Yeshua, Shalomel? Onde é que nós temos um testemunho de Yeshua, se não através dos escritos da Brit Hadashah? Onde é que nós vamos ter? Não existe, de fato não existe outro escrito, outro material que nos remeta a Yeshua substancial e que fale com tamanha vastidão de Yeshua. Não temos outro material. Agora, é esse que conta a nossa história. Agora o cidadão deixa de crer em Yeshua, aí vai lá e queima o Novo Testamento, ou enterra o Novo Testamento, ou queima ou enterra. E diz que continua crendo em Yeshua. Mas como? Como? Que tem o testemunho de Yeshua. E que testemunho? Da onde é que ele vai arrumar um testemunho se ele elimina tudo o que falava de Yeshua? Não tem como. Não tem. Eu não vejo como. Aí o que acontece? Aí ele descrê de Yeshua. E essa descrença de Yeshua, ela acaba, ou são as duas coisas ao mesmo tempo, a pessoa começa a descrer dos escritos da Brit Hadashah. Nós cremos nos escritos da Brit Hadashah.
Rav Shai, o grande detalhe é saber identificar o que dentro da Brit Hadashah foi propositadamente alterado para tirar verdades do povo judeu. Isso é que tem que ser detectado. O senhor está querendo dizer que se a gente for olhar para aquelas incongruências da nova aliança, se nós formos olhar ou nos afixarmos naqueles textos que não são condizentes com os escritos da Torá ou não são condizentes com os escritos proféticos, e nós analisarmos, nos fixarmos naquilo ali, o senhor está querendo dizer que a gente pode ser levado a negar que a Brit Hadashah seja um testemunho que nos leve a Yeshua? É isso? Não, pode, mas você veja bem, aí que está. Se nós chegarmos à conclusão que a Brit Hadashah não é verdadeira, se é um livro... Um livro qualquer de história, de fábulas... Que não tem nada que se aproveite ali, como alguém disse que tem 5% só que aproveita. Então aí, daí para você negar Yeshua, nem um passo. É mais ou menos como se eu tirasse o RG, o CPF, o RG, o CPF, o certificado militar e a certidão de nascimento de uma pessoa. Ela existe? Pois é. Talvez a pessoa ande por aí, mas ela não tem uma identidade. Em tese, quem deixa de crer nos escritos da Brit Hadashah, deixa de crer em Yeshua. Vai deixar de crer. O que tem que fazer, o que tem que acontecer é o seguinte: a Brit Hadashah é um escrito, não é um escrito canônico, não pode ser colocado em pé de igualdade com a Torá, com os profetas, não pode, é um livro histórico, não canônico, mas é um livro que tem o testemunho de Yeshua, que traz a história dele, é histórico. E ele é teológico, sim, é teológico também, eu não estou falando que é canônico, mas é teológico também. Por exemplo, os escritos rabínicos, eles não são teológicos? São. Mas não são canônicos. Exato. Então os escritos da Brit Hadashah têm também ensinos teológicos, como as cartas são teológicas, trazem ensinamentos. Eram instruções, instruções. Mas, como se trata de um livro histórico, cujo objetivo, ao ser escrito, não foi de ser canônico, então não há nenhum problema ter erros. Não há problema. Até pelas sucessivas traduções que aconteceram. Nas mãos de quem passou. Por exemplo, os escritos do Tanar, do chamado Antigo Testamento, sempre teve nas mãos do povo judeu. Então esse aí é confiável. Mas a Brit Hadashah não, rodou de mão em mão. Sim. Irmãos suspeitos, obviamente, que admitem hoje que fizeram mudança. Então o que acontece? Você tem que discernir dentro do Novo Testamento o que intencionalmente foi alterado. Agora, você só vai ter condição de chegar nessa conclusão se você tiver, obviamente, um conhecimento da Torá, dos profetas, para você fazer essa análise. Mas você pode fazer. Sim. Agora, aqueles que começam a chutar os escritos do Novo Testamento, dizer que 95% não vale mais nada, ele vai deixar de crer em Yeshua. Por quê? Porque aonde que está o testemunho de Yeshua para ele? Ele vai basear no quê? No Flávio Joséfo, em algum lugar que cite lá um Jesus lá no judaísmo rabínico, é aí que ele vai basear? Aí não tem nada, aí tem pouca ou quase nenhuma informação e muitas vezes informações deturpadas também. E talvez até menos informação do que aquele 5% que teoricamente seria o verdadeiro dentro dos escritos da Brit Hadashah. Então, eu me lembrei agora uma coisa que eu ia falar. O nosso nome é Congregação Israelita da Nova Aliança. Se nós deixarmos de crer em Yeshua, essa nova aliança vai desaparecer. Não, daí não faz mais sentido. Nova aliança é a nova aliança, através da figura de Yeshua, da Torá no coração das pessoas. Isso é a nova aliança. Eu não creio mais nos escritos da Brit Hadashah, eu não creio mais em Yeshua e eu não sou mais nova aliança. Então, enquanto existir o nome Nova Aliança na nossa instituição,
Enquanto nós dissermos que somos israelitas da nova aliança, nós cremos em Yeshua. Tá? Com certeza, com E certeza. aí o seguinte, um detalhe importante. Se nós tivermos aqui no nosso meio uma pessoa advinda do judaísmo, por algum motivo ele estudou, Estados Unidos, por exemplo, 6 milhões de judeus, muitos judeus nos Estados Unidos, judeus não observantes, ingressaram no cristianismo, que eram não observantes, e depois, dentro do judaísmo, fizeram uma faculdade de teologia, fizeram uma graduação em teologia. Depois pensaram, olha, peraí, mas eu sou judeu, poxa. Sou judeu, meu avô era rabino. Uhum. Não, eu vou buscar minhas origens. Aí deu-se a origem ao judaísmo messiânico americano. Grande parte desses pastores, desses rabinos do judaísmo messiânico americano, ser bem claro, não é brasileiro, Certo. são judeus de nascimento. Que estavam em alguma religião cristã, eram líderes, pastores, e resolveram buscar suas origens. Aí surgiu o judaísmo messiânico. Certo. Entendeu? Uma grande parte desses judeus. Então eles aprimoraram e aí passaram a crer em Yeshua. Mas aí tem um detalhe que eu quero comentar daqui a pouco, nessa questão de diferença da sina para o judaísmo messiânico. Né? Certo. Então, aqui no Brasil, como são cerca de 130 mil judeus apenas, ou pouco mais do que isso, se um judeu de repente crê em Yeshua, na figura de Yeshua, e ele vem para cá congregar conosco, ou ele vem aqui atraído por alguma coisa, e ele apresente alguma dúvida sobre Yeshua, eu tenho uma dúvida ainda sobre Yeshua, eu estou entendendo que ele era judeu, mas eu tenho uma dúvida ainda a respeito dele. É compreensível. Sim. É perfeitamente compreensível. Agora, uma pessoa que veio de lá, do cristianismo, que conheceu a Bíblia, conheceu as Escrituras dentro do cristianismo, que conheceu lá o Jesus do cristianismo, que é vamos dizer, uma distorção do Yeshua da Bíblia, mas ele conheceu lá, e ele veio e chegou até aqui. E essa pessoa, de repente, não crê mais em Yeshua. Por favor, tchau e benção. Não aceito mais na congregação. Eu não aceito mais. Nem um dia. Oxe, mas e se ele quiser vir visitar numa festa aqui? Aqui não. Porque ele já conheceu, ele teve uma vivência, ele teve uma experiência. Agora ele está descrendo por quê? Então ele vai procurar um lugar mas não pode. No meu ponto de vista, não deve se permitir que uma pessoa dessa, que negou a messianidade de Yeshua, continue no nosso meio. Por nem um dia mais. Mas só uma festa que vai ter aí uma... mas, Roxo, isso aí não é um radicalismo? É um radicalismo. É um radicalismo, porque veja bem uma coisa. Sim, mas alguém vai perguntar, Suponhamos, isso Selomel, não é um você radicalismo? tem amigos? Tem Amigos. Suponhamos que um amigo seu ofenda a sua mãe. Ofenda a sua mãe, fale coisas da sua mãe. E ele sempre foi na sua casa, tomou um café, uma festinha de aniversário. Certo. Esse cara entra na sua casa? De novo? Olha, vai ser Entra. muito difícil. Agora Vai ser muito difícil. Selomel, uma pessoa deixar de crer em Yeshua, tendo toda essa bagagem passado por onde passou. Desculpa, posso falar a palavra aqui? Pode? É frescura. Desculpe, frescura. É querer se aparecer, porque esse cara, ou essa cara, quer dizer que sabe mais do que nós, mais do que eu, mais do que você, mais do que todos os roxinhos. Ela sabe mais do que todo mundo. Porque ela acordou, ela bateu a cabeça, acordou, e agora ela está entendendo mais de Bíblia do que todos nós.
Agora, é diferente de um judeu natural que veio, que está analisando. É diferente. A imagem que ele tem da figura de Yeshua é de um Yeshua perseguidor, das cruzadas, da Inquisição, que matou o povo judeu, que influenciou Hitler. Essa é a imagem. Então, ele tem uma base para ter dúvida. Agora, esse aí que veio de lá, que passou, que conviveu, que teve toda essa experiência, deixar de crer em Yeshua, aqui não mais. Até logo. Ah, mas meu marido vai numa festa, ele está aí, o seu marido vem, mas você não é bem-vindo. Tanto porque aquele que deixa de crer em Yeshua, ou aquele que deixa de crer nos escritos da Brit Hadashah, ou deixa de crer que os escritos da Brit Hadashah possam nos conduzir a Yeshua e possam nos dar a verdadeira dimensão da atividade, do trabalho, do serviço que Yeshua fez na terra e que depois vai fazer como Messias voltando a essa terra, se a pessoa deixar de crer nisso, não tem mais como voltar atrás. Yeshua falou assim, aquele que me negar perante os homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Há um outro texto nas cartas, se não me engano, de Paulo, que fala, se nós o negarmos, ele também nos negará diante de Deus. Então, sem chance. Negou Yeshua, acabou. Agora, veja bem uma coisa. Esse texto que o senhor citou aí sobre a negação, está na segunda carta que Shaul HaShaliach vamos colocar escreveu esse texto a Timóteo. Aí, vamos ver. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 12. 2 Timóteo 2, 12. Isso. Eu quero abrir o texto inteiro aqui, porque às vezes a gente analisa o contexto que Shaul HaShaliach estava falando e surge coisa diferente. Capítulo 11 e 12. Então vamos colocar lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11. Esta palavra, se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Então é preciso você estar morto com Yeshua, morto para os pecados, garantidos por ele, como Cordeiro de Deus. Morto com ele, como Cordeiro, como ele foi morto. Exato. Também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos... E até o 13? Até o 13. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. É que dali para frente não teve mais remissão de pecados. Não tinha mais sacrifício. Exato. Sacrifício da manhã remia os pecados, da noite, sacrifício da tarde remia os pecados do dia. Não tem mais o sacrifício. Não tem mais a remissão de pecados. Exato. Agora, aqueles que creram na figura de Yeshua, como Cordeiro de Deus, que o aceitaram, que morreram com ele, que passaram pela Tevilá no nome dele, esses têm ele como Cordeiro até hoje. Exato. E ele sendo nosso Cordeiro até hoje, quando eu dirijo a Deus a minha oração, quando eu oro a Deus pela manhã, pela tarde, e eu oro em nome dele, pelos méritos dele, né? E eu trago para mim a remissão dos meus pecados. Porque ele fez um sacrifício definitivo. Ou seja, nós nos alimpamos, se é que eu posso usar esse termo, né? Nós tiramos toda aquela carga negativa, suja, aquilo que nos impede de chegarmos a Deus. Ou seja, nós fazemos como o sacerdote fazia lá no santuário. Transferimos, né? Levamos o sacrifício, degolamos o sacrifício, fazemos o nosso banho ritual para depois entrar dentro da santidade. Agora aí entra um detalhe importante. Você veja bem, qual é o papel de Yeshua? Não é? Qual é o papel dele? Ele, após a sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus. Certo. Ele subiu aos céus. Até tem um versículo aqui interessante, que está em Apocalipse, capítulo 2,
que fala que... Vamos ver aqui. Capítulo 2. Me ajuda aqui. Aqui fala que como me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos ver aqui. Ao que vencer, né? Ao que vencer, está aqui no 3:21. 3 de Apocalipse 21. Vamos colocar aí na tela aí. 3:21. Então o escritor de Apocalipse diz o seguinte: as palavras do anjo da congregação e as palavras de Yeshua, não é? Diz o seguinte: ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Só tem isso o versículo. Oh, meu Deus. Acabou o versículo? Hã? Bom, então vamos ler aqui. Realmente ali não, cortou. Vamos... No sistema ali cortou o versículo. Não cortou não. Não, esse é o versículo seguinte. Veja bem. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então você tem uma promessa feita por ele de reinar com ele. Certo. Um outro texto no capítulo 5 de Apocalipse fala que reinarão com ele por 1000 anos. Não é? Isso. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Vamos ler capítulo 5 de Apocalipse 9 e 10. Vou colocar lá. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino ou reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Exato. Então, a promessa é o quê? É reinar aqueles que o abraçaram, aqueles que foram comprados, aqueles que foram remidos pelo seu sangue, não é? Foram feitos reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Exato. E isso é então, futuro, quando Yeshua né? fala, na linguagem do Apocalipse, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, ele quer dizer o seguinte: ao que vencer, lhe considerei que reine comigo. Certo. Nós seremos no reino milenial aqui na terra, reis e sacerdotes sobre as nações. Exato. Juntamente com o restante dos judeus sobreviventes do Armagedon. Exatamente. É? E um outro detalhe também, Rosh, que nos traz à tona essa escritura toda. Imaginemos então que aquele sujeito que veio lá do cristianismo, aprendeu sobre o Jesus mostrado pelos olhos ou pela ótica do cristianismo, aprendeu sobre o Jesus judeu, chegou até a congregação israelita da nova aliança, passou dela e acabou descrendo de Yeshua e da nova aliança. Eu costumo dizer que é como uma montanha, assim. Sim. Você vai subindo. Você já viu uma montanha russa nos parques temáticos? É sim, assim, né? Sim. Você vai subindo. Sobe. Vai devagarinho. Quando chega lá em cima, nivela e cai. Exato. Então, quando essas pessoas chegam, que eles acham que chegaram no topo, né? Eles caem do outro lado. Aí acabou também. Não adianta. Você tem que ficar no topo, você não pode cair. Exato. Mas a situação é a seguinte: eles passaram por nós, deixaram de crer nos escritos da nova aliança, deixaram de crer no Yeshua como Mashiach, e agora não tem mais Yeshua. Vão reinar onde? Vai ter reino? Eles vão ter possibilidade de um governo? Não sei nem o que é. Se não tem, veja, nas perguntas anteriores,
não crê mais em Yeshua no Nova Aliança. Então, já não tem mais um cordeiro. Acaba ficando com os próprios pecados. Passando um pouco mais à frente, ele descobre que não vai mais ter reino. Então, se nós analisarmos desse ponto de vista, tanto os Emei HaMashiach se perderam. Posso dizer assim? Se perderam. Reino, então, nem falar. Porque não tem mais. Não tem mais isso. Qual é a esperança que vai ter para uma pessoa que caiu nessa situação? Eu não sei se eu não consigo visualizar, eu não consigo me visualizar caindo na descrença de Yeshua como Mashiach. Eu não sei o que vai ter para frente, o que vai acontecer. Como que eu vou me virar? O que tem de promessa? Agora, é difícil tentar imaginar uma situação assim. A gente está falando aí, eu estou falando um pouquinho de assentar no trono, que até estou devendo esse pessoal uma palestra falar do reino, né? Sim. Mas, veja bem uma coisa. A pessoa que descrê de Yeshua não é só aquele que diz que eu não creio mais em Yeshua. Só esse. Quem é que não crê em Yeshua mais? É só aquele que fala, não creio mais. Para mim não tem Mashiach, não. Todo aquele que crê em Yeshua, mas nega a obra que ele fez, não crê nele. Acaba... Você vê, hoje nós temos muitas religiões aí que crê em Jesus, né? O espiritismo crê em Jesus. Exato. O catolicismo crê em Jesus. Agora, pergunta para um cristão evangélico se esses dois ramos que eu citei aí creem em Jesus também, se eles vão se salvar. O espiritismo crendo em Jesus, diz que é preciso crer em Jesus, tá? O espiritismo crê. Vai se salvar? Aqueles bem provável. que militam na religião romana creem em Jesus, vão se salvar? O que o cristão vai dizer? É bem provável que essa linha de cristianismo vai dizer que a outra não vai. Não vai se salvar. Não vai ter salvação. Não, mas não crê direito, ou crê errado, tá. Bem provável. E você? Como é que você tem certeza que você está crendo certo? Aí o camarada que nega, e outra coisa que eu vou dizer para você, muitas vezes nega uma coisa que nem as religiões mais frágeis negam. Por exemplo, negar a ressurreição de Yeshua. Meu Deus do céu, ó. Negar a ressurreição de Yeshua, de acordo com Paulo, é negar que nós vamos ressuscitar. Também. Paulo explica que se Yeshua não ressuscitou, é vã a vossa fé, e morrereis nos vossos pecados. Mas nessa situação aí, acaba se caindo numa outra heresia, numa outra forma de paganismo. E se Yeshua não ressuscitou, então dá-se possibilidade de entrar uma imortalidade da alma nesse sentido aí também. Uma outra forma de paganismo que permeou as instituições, a congregação judaica do primeiro século, permeou e daí foi acabando se assimilando aquela instrução de alma imortal, de que o ser humano tem uma alma dentro de si, ele tem uma alma e não que ele seja uma alma. E daí acabamos caindo nessa outra heresia também, ou nessa outra forma de paganismo também. Dessa forma, caindo em mais essa forma de paganismo. Aquela Babilônia que nós pegamos lá no início, toda misturada. Aí misturou com um Jesus que é Deus, ou um Yeshua que é Deus. Misturou, agora nós trazemos aí uma imortalidade da alma ao seio da comunidade judaica. Nós temos também uma abolição... Mas aí que eu quero falar. É que você vai acabar adiantando um assunto que eu vou falar aqui. Você veja bem, nós vamos chegar nisso que você está falando. Eu já vou colocar, já não sei como é que está. Nós estamos fazendo o programa ao vivo hoje, não é gravação, né? Esse programa aqui agora é ao vivo. Você tem aí uma relação do pessoal que está assistindo aí?
Tem aí? Tem 16 aí acompanhando o nosso programa. Que bom, né? 16 conexões, né? Conexões. Atrás do computador mais, pode ter mais de uma pessoa. Mas veja bem, né? Shelumiel, a gente está falando em sair de Babilônia, que pode ser até esse termo aí, o título para esse programa aí, o Douglas gravara para nós, sair de Babilônia. Como sair de Babilônia, né? Mas eu falava lá nos Estados Unidos, do judaísmo Sim. messiânico, né, que muitos judeus naturais, não observantes, se convertem a uma religião cristã e depois eles resolvem buscar as raízes judaicas. Mas o que acontece com ele? Como ele tem um histórico religioso dentro do cristianismo muito forte, ele aprendeu aquilo, quem sabe, por muitos anos, que a alma é imortal, entende? Ele já aprende isso lá. Mortalidade da alma. Quando morreu alguém, ele fala, aqui está só o corpo, a alma dele está no céu e tal, ele já está com Deus, já está no seio de Abraão. Então, esse camarada, ele veio com essa crença. Muito embora ele seja até judeu, mas não era praticante, ingressou numa religião cristã e aprendeu isso aí desse jeito. Aprendeu a crença numa trindade. Sim. Que Deus são três. Aprendeu que Yeshua nasceu de um milagre, que ele foi gerado pelo Espírito Santo e Maria. E que ela ainda era virgem. Que ela era virgem. Né? Que Maria não teve mais filhos. Isso é um ramo da religião, né? Que crê que Sim. Maria não teve mais filho, sempre virgem, né? Sim. Então, para ele sair disso aí, dessa ideia da trinitária, abrir mão se aprofundar nesse tema, nessa questão do nascimento de Yeshua, até ele chegar à conclusão que Yeshua foi gerado por Deus, mas através do sêmen de José, porque seria uma infidelidade conjugal Maria parecer grávida. Com certeza. Seria uma né? infidelidade, Com certeza. já que ela estava desposada com Yosef. Exato. E isso não seria aceito pelo povo judeu, provavelmente ela seria até morta, apedrejada. Com certeza. Mas até que ele entenda isso, que houve ali uma ação de Ruach HaKodesh, mas por intermédio do sêmen do marido de José. Por isso que Yeshua é filho de Deus, porque houve uma intervenção divina, mas através do sêmen de José, ele é filho de Deus, é filho do homem. Né? É complicado para ele entender isso, pelos anos de bagagem teológica que ele aprendeu lá fora. Com certeza. Né? Então ele vem com essas ideias, com a ideia de que o homem vai morar no céu. Por exemplo, eu não me surpreendo quando eu converso com um deles e ele fala que o anticristo vai reinar 7 anos aqui na terra. O anticristo vai assumir o comando antes da vinda de Yeshua, ou depois da vinda de Yeshua, o anticristo vai assumir o comando aqui, vai reinar aqui 3 anos e meio ou 7 anos e meio, que seria a última semana profética de Daniel. Isso não é verdade. Isso aí é um pensamento do cristianismo, mas que ele traz com ele não tem uma interpretação das profecias pelo judaísmo messiânico, ele tem uma interpretação das profecias herdada do cristianismo da onde ele veio. Do meio de onde ele passou, né? Então, essa é a grande dificuldade. Aí você tem uma outra dificuldade, que essa já é herdada do judaísmo, que é de não dar ao gentil a chance de se converter. O gentil não pode se converter. Então você veja bem que coisa interessante. Uma pessoa se converte, vai para uma congregação judaico-messiânica, mas ele não cumpre Torá, ele não precisa cumprir Torá. Então, se ele chegar no rabino e falar, rabino, eu ainda trabalho sábado. Rabino, eu ainda como carnes impuras, carne de porco. O rabino vai dizer para ele, não, mas você pode comer, você não é judeu. O que está escrito aí? Que o sábado é um sinal entre quem e quem? Entre o Eterno e o povo judeu. De Israel. Você não é judeu, você é gentil. Não é para você esse preceito. Tá?
Mas está escrito, não, está escrito, rapaz, mas você é pela fé. Você entendeu? Você é salvo pela fé. Não é por cumprir Torá. E o negócio da carne de porco, não, carne de porco, se você não quiser comer, é problema seu, mas você pode comer tranquilo, porque você não é judeu. Vê lá em Levítico 11. Para quem que Deus falou ali, sede santo, porque eu sou santo, e não vos contamineis com animal imundo. Com quem que Deus falou ali? Com que povo? Povo judeu. Então, você é judeu? Não, não sou. Eu falei, então, você não tem nada para você comer, você pode comer porco. Estranho. Estranho. Aí as festas, Rabino, eu não... Tem Yom Tov aí, eu sou empregado. Não, você não precisa guardar festa, rapaz. Você não está entendendo, você não é judeu, você é salvo pela fé. Então, se eu ficar aqui, mesmo que eu não guarde os preceitos, não. Eu posso ler? Não, ler Torá você não pode. Você não pode ler Torá. De novo vem aquela, você não é judeu? Você não é judeu, você vai ler Torá por quê? Isso eu não sei se existe. Por minha conta. Mas há possibilidade, porque se ele não tem circuncisão, se ele não tem linhagem, se ele não é do povo, ele só está seguindo ali do lado, mas ele não é. Mas ele está naquela expectativa, enganosa, claro, que ele vai entrar no reino. Não, você cumpre só 7 preceitos de Noa, tá louco de bom. Mas e a minha? Não, você vai estar no reino junto comigo, cara. Eu que estou cumprindo 613, dando uma dura danada aqui para cumprir 613, para entrar no reino, mas você vai cumprir 7 só e vai entrar. Tá vendo como é que para você é muito mais fácil? Quer dizer, isso é uma falácia. É mais ou menos hoje como se eu dissesse, se alguém fosse comprar um imóvel num condomínio, se ele fosse branco, ele teria que pagar todas as parcelas, porque ele tem mais oportunidade no mercado de trabalho. Agora, se ele fosse negro, daí ele não poderia, ele não precisaria nem pagar a parcela. Se ele simplesmente entrava lá no condomínio. Quer dizer, é absurdo. Uma comparação esdrúxula. Mas aí o que acontece? Então, absurdo. Porque esse é um ponto absurdo que, obviamente, que Deus, quando chamou Abraão lá, nossos pais, Abraão circuncisou os seus escravos, que eram gentios, né? Depois, aí, lá na época de Pêssah, vem a instrução, se o estrangeiro que está dentre vós quiser comer de Pêssah, seja-lhe dado, seja-lhe circuncidado, sim, e haverá a mesma lei para ele. E para o natural. Não é? Para o natural. Por que hoje o judaísmo é formado de várias etnias? Você tem até aí um conflito entre os Ashkenazi e o Sefaradi. O Sefaradi seria o original, né, o judeu original, e o Ashkenazi, os convertidos dentre os europeus, né? Mas são tão judeus quanto os Sefaradi. Sim. São tanto quantos. Embora exista aí uma certa rixa. Mas isso significa que o judaísmo hoje não é formado de uma etnia só. Por que tem várias etnias? Porque tem a conversão. E se não se pode negar a conversão a um gentil, pela Torá não se pode negar, por que o gentil que se converte, crendo em Yeshua, ele tem que continuar gentil? Aonde que está se cumprindo a Torá nesse caso aí? Não dando a ele o direito, a liberdade, a chance de se converter, de se tornar um israelita, como tantos se tornam? Mas aí, ao meu ver, não tem conversão. Não tem salvação também. Não existe uma conversão. Se ele não muda de hábitos, se ele não entra no povo, que é através da circuncisão, se ele não precisa cumprir os preceitos que a Torá determina, não há conversão, não mudou nada para ele. Ele continuou gentil. Sim, não houve uma alteração aí de aquela vida. Palavra de Shaul Rachalia lá, os Efésios, né, que vocês não sois mais gentios, não andam mais nos caminhos que andavam anteriormente. Isso é importante ler, Efésios 2. Efésios 2, vamos ler, vamos ler. Eu acho que é bom, Efésios 2, versículo 10. Vamos ver, colocar aí então no nosso quadro aí, o Efésios 2:10. Enquanto isso, eu vou ver mais um versículo aqui que eu acabei não chegando no texto que a gente precisa chegar ainda, né? Efésios. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículos 10, 11 e 12.
Vai lendo, cara. Efésios, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Porque somos feitura sua. Então, somos criação dele. E criados no Mashiach e Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se nós fomos criados para as boas obras, e Deus preparou para que nós andássemos nessas boas obras, nós temos que lembrar o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, num tempo anterior, num tempo passado, éreis gentios na carne. Qual que é esse verso aí? Versículo 11. Lembrai-vos que vós, num tempo passado, ou seja, num outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, que foi feita pela mão dos homens. E naquele tempo em que éreis gentios, estáveis sem Mashiach. Não tinham ungido. Quando era gentil, Quando não era tinha gentil, Mashiach. não tinha Mashiach. É. Estavam E separados. agora é o quê? Quando era gentil não tinha Mashiach, agora é o quê? Que tem Mashiach. Ficou confuso. Deu uma confusão. Eu vou pedir até para dividir o texto lá. Coloca Vamos por só né? o 11. Efésios 2, 11, então. Pequeno, só o muito 11. difícil de ler. Veja, portanto, lembrai-vos que outrora, ou seja, que no tempo passado, vós, que eres gentios na carne, chamados... Não vai mais. o texto está cortado. Não, faz o seguinte, lê. Então deixa eu manter aqui. Olha, eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica aí usar o Bíblia Online que nós temos. É que ele é um sistema, né? Então ele está com o texto truncado. Mas, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. E quando éreis gentios na carne, estáveis sem Mashiach. Ou seja, quando era gentil, não tinha Mashiach. Quando era gentil, estavam separados da comunidade de Israel. Esse é o versículo 12, gente. Efésios 2, 12. Quando eram gentil, não tinha Mashiach. Quando era gentil, estava separado da comunidade de Israel. Quando era gentil, estava estranho às promessas da aliança, ou às alianças da promessa. E quando era gentil, não tinha esperança e não tinha Deus neste mundo. Quer dizer, se a pessoa entra para o seio de uma comunidade judaica, seja ela messiânica, seja ela de uma outra qualquer, uma comunidade de índole judaica. Gente, e se você continua gentil, se o rabino lá, se o líder, se o roche, aquele que preside lá diz, olha, para você não serve isso porque você é gentil, então você que é gentil está incluído em tudo isso aqui. Eu acho engraçado que essa postura é bem diferente dos judeus que havia na época do primeiro século, porque eles eram o contrário, eles queriam que o gentil se circuncidasse, né? Queriam obrigar. Os Gálatas não, ali, né? obrigar, não, vocês têm que circuncidar. E os de hoje não querem que o gentil circuncida. Gente, prestem atenção, se você é chamado ainda de gentil, então versículo 12 para você. Portanto, lembre-se de que quando você era gentil, você estava sem Mashiach, você estava separado da comunidade de Israel, você estava estranho às alianças da promessa, ou não tinha promessa para você, e quando você era gentil, você não tinha esperança e não tinha Deus. Quando você era gentil. Agora, se você é gentil ainda, analisem. Continua na mesma situação. Olha aqui, ó, o 4:17. Não vou nem... Efésios mesmo? É um perigo colocar na... Efésios 4:17? Vamos tentar. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Não anda mais como eles. No texto... Aí ele está lá transgredindo o Shabat, comendo coisas impuras, não celebra a festa, não tem circuncisão. Aí eu não vou nem falar em não tem pureza familiar, porque, aliás, até é muito importante, Salomeu, a pureza familiar, quer dizer, a mulher fazer no 7º dia da sua purificação, após o 7º dia, né? Isso. 7 dias de separação. Isso. E 7 de purificação. Exato. E ao completar o 7º dia, à noite ela faz
o mikvê, o banho ritual. o banho né? ritual, e se purifica para se relacionar com seu marido. Exato. E nós temos entendido pela Torá que quando não há esse banho ritual, o marido fica impuro permanentemente. Porque ele está envolvido com uma mulher que não fez a purificação. Que não está pura. Então, ele está impuro o tempo todo. Também. E esse gentil também, ele não pratica isso. Ele também, a esposa dele não faz o banho ritual. Ela é impura o tempo todo. Mas se ele é gentil ainda, ele não fez purificação nenhuma. Pois é. Roshai, essa sua versão, até eu gostaria de chamar a atenção aí dos nossos internautas que estão, né, nos acompanhando. Põe de novo para nós na tela o Efésios capítulo 4, versículo 17. Põe para nós na tela de volta. Roshai, presta atenção ali para comparar com essa versão que o senhor estava lendo aqui. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Os gentios. Ali na tela ele está dizendo que não andam mais como os gentios. Uhum. Na sua versão aqui, tem outros gentios. É, como os outros. Ou seja, tem uma incoerência com Não, o versículo na verdade, 11 lá. veja bem, Xeromel, vamos dizer o seguinte. Sim, é outro texto, era outro assunto. O gentil que se converte, Sim, ele é um prosélito. certo. O filho dele que nascer dentro do judaísmo não vai ter mais esse título de prosélito. Esse Certo, é judeu 100%. certo. Talvez seja por isso que o escritor ele fala que, de certa forma, ele era gentil, porque ele veio do gentilismo. Mas ele não era mais gentil pela forma que ele vivia, pelo que ele praticava, pelo que ele cumpria, por ele ter crido no Mashiach. Ele não era mais gentil. Certo. E os demais, os outros gentios, viviam normalmente na sua... Mas eu quero, o nosso tempo está apertado. Você veja bem uma coisa. A congregação israelita da Nova Aliança, então qual é a diferença dela para outra congregação? Para uma congregação judaico-messiânica, ou para uma congregação que faz techuvá. A diferença é que nós não temos esse background, esse passado no meio religioso pagão. Não é a mesma coisa. Certo. O cidadão que veio de uma religião aí fora, que tinha um título lá, um cargo lá, e fez a techuvá, ele traz com ele muita coisa de Babilônia. Uma bagagem, né? Uma bagagem, ele traz e continua vivendo aquilo ali. Aquela bagagem, aquela trindade que ele aprendeu lá, que não se sustenta na Bíblia. Ou seja, muda o título da instituição e ele carrega os mesmos ensinamentos. Tem o lado bom deles, que é voltar-se para o judaísmo. Isso é louvável. Eu sou amigo dos judeus messiânicos. Mas o que acontece? O problema é manter Babilônia, manter ensinamentos assimilados de Babilônia. Exato. Aí o cidadão vai lá ler um judaísmo rabínico sem o devido conhecimento da Torá. Mas eles creem na imortalidade da alma, então está certo. Não está certo. Aonde o judaísmo rabínico pegou a imortalidade da alma? Assimilando dos pagãos. Exato. Então, no nosso caso, o nosso background, o nosso passado, desde que eu comecei a minha fé há 50 anos atrás, não cria na Trindade, não celebrava domingo, não comia coisas impuras. É diferente. Sim, com certeza, né? E isso nos garantiu que é uma evolução a mais até, né, do que normalmente acontece com essas pessoas que fazem techuvá. Com certeza. Aí, uma outra situação, veja, nós mencionamos aqui a situação do judeu que faz techuvá, daquele que não era religioso, mas ele tem a sua linhagem judaica e ele faz techuvá. E mencionamos também a situação do gentio que entra numa instituição de cunho judaico, seja ela onde estiver situada, mas ele entra numa instituição de cunho judaico e faz a sua, entre aspas aqui, eu quero dizer, conversão. Qual é a garantia de que esse judeu que entra numa instituição fazendo techuvá e de que este gentio que entra numa instituição, entre aspas, fazendo conversão, estão fazendo uma conversão legítima? Ou estão fazendo uma techuvá legítima?
Qual é a garantia? É como alguém que vai fazer um seguro de carro, por exemplo, ou um seguro de vida, sei lá. Você faria um seguro de vida, um seguro contra incêndio da tua casa, um seguro do teu veículo em qualquer seguradora? Ah, o Zé abriu ali na esquina uma seguradora e agora ele está fazendo seguro para tudo que é coisa que existe. Seguro para carro, para moto, para avião, para barco, para lancha, para plataforma de petróleo. O Zé? E a garantia? E a garantia? Exato, é aí que eu quero chegar. É aí que está, não é entrar numa... Tem gente que fica seguindo qualquer um aí fora, o cidadão monta uma plaquinha lá, às vezes não tem dignidade. Muitas vezes o cidadão não tem dignidade. Porque eu acho que é assim, a gente tem que ter dignidade. Eu não posso exercer uma função, Celomel, e principalmente uma função religiosa. Eu vou responder pela tua salvação. Você está confiando em mim. E é sério isso. Aí eu não tenho dignidade, nem isso eu tenho. Eu sou uma pessoa que tem uma vida, um passado vergonhoso, né? Mas um passado vergonhoso com conversão, aí tudo bem, mas um passado vergonhoso dentro da fé. Que é sério, no meio religioso. Que é sério. E que quando lá Deus fala para Moisés para escolher os líderes, ele fala homens tementes a Deus, homens dignos, homens de caráter. Aí você não tem nada disso. Ou você finge ter, ou você se passa por um tzadik. Mas você é um cara de conduta duvidosa. Certo. Aí você está ensinando os outros aí. O outro ensina por dinheiro. E as pessoas vão atrás, porque as pessoas não sabem avaliar. Tem que haver a confiabilidade, você tem que conhecer não só uma instituição, mas quem está à frente, como é que é a vida dessa pessoa. Se essa pessoa pode ser, pergunta para o seu líder, escuta, eu posso examinar a sua vida? Posso pesquisar? O senhor me autoriza? Pergunta para ele. O senhor me autoriza a pesquisar a sua vida moral, a sua vida familiar, o seu casamento. Eu posso colocar um investigador atrás do senhor. Quando o senhor viajar, quando o senhor estiver longe de nós, eu posso investigar a sua vida para ver quem o senhor é. Ou saber o que o senhor faz ao longo da semana. Ou o que o senhor faz. Eu posso colocar? Quero ver se ele vai falar que pode. Pode investigar minha vida, pode ir, pode procurar saber a hora que eu vou dormir, a hora que eu levanto, os meus costumes, pode me sondar, me acompanhar, me seguir para ver aonde eu vou, os ambientes que eu frequento, os meus meios sociais. Pode investigar o meu patrimônio. Mas não, as pessoas vão atrás de qualquer um. Numa matéria dessa, quer dizer, você não faz um seguro com qualquer um, você não faz um investimento com qualquer banco, você não faz uma aplicação em qualquer associação, mas a tua salvação, que é a maior aplicação que você faz, você larga na mão de qualquer um. Muitas vezes deixando de crer na figura de Yeshua. Celomel, se Yeshua não estiver à direita de Deus, cumprindo o seu ministério intercessório, garantindo o meu perdão diário, por que eu oro em nome dele? Eu não vou orar em nome de um personagem, Celomel, não vou orar em nome de um personagem que está escondido, que ninguém sabe onde ele está. Ou que esteja morto. Ou que está morto, enterrado, eu vou orar em nome dele e pedir perdão pelos meus pecados em nome de uma pessoa que está morta, enterrada, ou que está por aí. Está onde? Ah, não sei. Imagine eu, um líder religioso, uma pessoa perguntar para mim, Roshai, onde é que está Yeshua? Ah, não sei. Não sei onde ele está. Eu sei aonde ele está, sim. Porque ele acabou de falar aqui no Apocalipse, que ao que vencer lhe darei, e considerei que se assente comigo no meu trono, quando eu vier, obviamente, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E Yeshua não falou aquele que
aquele que vencer, lhe concederei que fique escondido por aí nas trevas, perdido por aí na escuridão, oculto. Assim como eu venci, estou oculto, perdido por aí, ninguém sabe onde eu estou. Apocalipse está dizendo que ele está sentado com o Pai no seu trono e que nós vamos... Agora, eu não creio na Bíblia. É bom, é diferente. Você não crê na Bíblia, então... Ou não crê não crê na Escritura, não crê nos profetas. Ou não crê na Nova Aliança. O profeta Isaías não falou lá que ele viu Deus assentado num alto e sublime trono? Sim. Não está lá escrito? Sim. Se eu não me engano, é o capítulo 6 de Isaías. Ele viu Deus lá. Ele viu ou não viu? Ele viu ou não viu Deus? Está lá escrito. Os serafins, os querubins, enfim. Ele viu, o profeta viu ou não viu? Isso aí está registrado em Isaías, livro do diz profeta aí? Lê Isaías. essa parte que ele fala que ele viu. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do primeiro versículo. Isaías 6, o primeiro versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Tá. Ele viu ou não viu? Viu? Ele disse que viu. Então esse profeta é mentiroso, porque ele não viu nada. Porque segundo algumas teorias aí de sábios, ele não viu nada. Então por que ele está falando? Por que ele está passando essa informação para o nosso povo, um profeta do peso de Isaías, dizendo que ele viu um negócio que ele não viu? Ou é mentira? Tudo aquilo que ele viu é mentira. Olha, o salmista Davi fala, no Salmo lá 110, né? E Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Eu não entendo como é que a pessoa pode deixar de crer no que está escrito. Agora inventa que tudo é metafórico, que não sei o quê. Aí Moisés precisava ver Deus, não precisava? Você tem aquele texto aí que Deus se mostrou a Moisés pelas costas? Vamos encontrar ele. Mas me chamou a atenção também o hebraico. Eu, tomado de curiosidade aqui, Isaías viu ou não viu? Bishnat mot Hamelech Uziahu Vaere, viu. Vaere, e viu. Vaere, e viu. Você sabe quem que não vê? Ete Adonai. Você sabe quem não vê? Cego. Quem é cego não vê. Vaere, ele viu. E viu. Diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Está escrito. Não crê. Bom, aí já não crê na Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah está cheia de textos que fala que Yeshua ascendeu ao céu, se assentou à direita de Deus. Está cheio de textos. O Estevão disse que viu também. O Estevão também viu o céu aberto e Yeshua à direita de Deus. Estevão viu ou não viu? Ou Estevão era um mentiroso, que estava vendo um negócio que é só ele que viu e ninguém mais vê? O texto de Moisés, o senhor queria exatamente o... Não, aquela passagem que diz que ele viu Deus pelas costas. Deus mostrou assim para ele, não é? Eu não lembro bem. Eu encontrei o texto aqui de Êxodo 33, versículo 23. E me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ele viu Deus pelas costas. E me verás. Então, Deus falando para Moisés que ele veria. Foi Deus que falou que ele ia. Foi Deus que viu. Deus que falou para Moisés, que Moisés ia ver Deus pelas costas. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Deus tem costa? Me verás pelas costas. Como é que ele viu Deus pelas costas se estão dizendo por aí que Deus não tem costa? Agora, veja bem, eu posso até entender, gente, que claro que não é exatamente como a gente crê. Posso até entender. Mas Deus falou de maneira que a gente possa entender. Deus criou o homem ao quê? A sua imagem. Como é que Deus quer que a gente veja ele?
E ele fala que ele nos criou a sua imagem. O modelo. Quando Moisés foi construir o templo, aí Deus falou, construirás conforme o modelo que eu vou te mostrar. E Moisés teve aquela visão celestial, viu o tabernáculo celestial, o Mishkan, Certo. e construiu o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus deu. Exato. Agora, nós somos feitos à semelhança de Deus. Eu pergunto para você, um leão, não, vamos pegar um outro animal, um gato, é semelhança de Deus? Não, Não. de forma alguma. Você imaginou Deus, um gato? Muito Uma embora, onça? Deus não está aprisionado numa forma. Mas por né? quê? Muito embora. Mas Por não. que nós somos a imagem dele e o gato não é? Animal não é. A forma como foram criados um e outro já é um sinal de distinção. Então, eu acho que aí é o seguinte, há um texto que diz assim, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Deus, diz o texto, que ele se mostrou a Moisés pelas costas. Certo. O texto está dizendo. Agora, Deus não ia mentir. Deus não ia estar mentindo para Moisés. Não, com certeza. E Moisés também não ia escrever mentira. Com certeza. Não é verdade? Então, o que está acontecendo é uma descrença na Bíblia. O cara começa assim, eu não creio nisso, porque isso aqui não é mouse, isso aqui é um plástico. Tá, mas não chama mouse? Chama, mas é um plástico. Porque o cara daqui a pouco, mas isso aqui não é mouse, isso aqui não é um computador, isso aqui não é um copo, isso aqui não é um microfone. Então Deus mostrou as coisas para nós do jeito que Deus quer que a gente entenda, pelo menos por enquanto. Quem sabe naquele dia nós vamos ver as coisas como elas são, aí já não somos mais limitados pela nossa natureza humana. Agora, começar a dizer que Deus não é isso, que Deus é aquilo, eu não creio nesse texto, eu não creio naquele, eu creio na Brit Hadashah, então creia na ascensão, que Yeshua está à direita de Deus, porque a Brit Hadashah está de cabo a rabo cheia dessas informações. E fala claramente, né? Claramente. E me assentei com meu pai no seu trono. E eu vi ao cordeiro, na forma de cordeiro, à direita do ancião de dias. Então, é claro, é cristalino. Olha, a congregação israelita da Nova Aliança, ela não tem esse background, esse passado no meio do paganismo. Então, ela fez, seus membros, seus líderes, fizeram uma techuvá sem o apego ao paganismo lá de trás. Essa é a diferença. Então, quem está vindo para a Sina sabe que a Sina tem uma história de 50 anos, que ela não tinha paganismo no seu princípio. Ela não teve paganismo na sua trajetória, essas doutrinas pagãs. Não teve. Somado a isso, a Sina tem um conhecimento de profecias, da escatologia bíblica, que nos credencia a falar do reino com toda a autoridade. E a Sina, ela tem na sua trajetória de longos anos pessoas de confiabilidade. Se eu, Rosh Shai, eu digo para vocês, aí o Shelumiel fala por ele, o Rosh Moshe fala por ele, pode investigar a minha vida. Eu acho isso importante. O escritor de Hebreus fala assim, fala que o líder tem que ser exemplo para o rebanho. E o rebanho deve imitar a maneira de viver do líder. Está lá em Romanos. Exato. Em Hebreus 13. Exatamente. Verso 7, por aí. Que os membros devem imitar a maneira de viver do líder. Então, se pergunta para o seu líder, fala, escuta, eu posso imitar a sua maneira de viver? Posso? Por onde é que o senhor anda? Quando o senhor não vai na congregação, na virada da noite, na calada da noite, por onde que o senhor anda? O senhor está dormindo? O senhor está em casa, descansando o espírito, ou o senhor está, não é? Como é que é o testemunho de vida do senhor? Porque, olha, está escrito aqui na Brit Hadashah, né? Que eu tenho que imitar a maneira de viver do meu líder. Hebreus 13, 7. Esse texto aí. Você quer ler? Lembrai-vos dos vossos pastores, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores
que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí, né? Tem que imitar. Então não é qualquer pessoa que pode estar à frente. Então, se eu não sou qualificado, seu Lumel, eu sou um líder, mas se a partir de um dado momento o meu procedimento, seja ele o que for, moral, enfim, não for mais apropriado, não for digno, eu não posso continuar na frente de nada. Eu vou ser condenado por isso, porque eu vou prejudicar os que me acompanham. Exatamente, aqueles que imitam, né? Aqueles que procuram seguir as obras. Com certeza. Não é isso? Exatamente. Então, nós queremos finalizar o nosso programa dizendo o seguinte: a Sina tem trajetória, tem história, tem conhecimento não só nesse campo, hoje, graças a Deus, com 12 anos de Techuvá, mas também o conhecimento das profecias, da escatologia bíblica. A Sina não tem um passado comprometido com doutrinas pagãs, é tranquilo, e isso permitiu que a gente tivesse uma evolução muito grande por não estar amarrado, preso a coisas do passado, graças a Deus. E a Sina está caminhando. Graças a Deus, eu agradeço a todos vocês que estão conosco, né? Tem muita gente aí participando do curso de conversão, com o Orochi Moshe aí às segundas-feiras, assistindo o nosso serviço aos sábados, sexta-feira à noite o Kabbalat Shabbat, sábado pela manhã, o serviço da manhã, o estudo da tarde, o serviço do final do dia, nos domingos hoje, às 10h30 da manhã. Então, a Sina continua a sua caminhada, ensinando a verdade. E quem está conosco pode dizer isso. Você pode estar tranquilo, e você deve estar tranquilo e seguro do lugar aonde você está. Cuide-se para você não estar andando em areia movediça. Shalom para todos vocês. Até a próxima oportunidade que Deus nos conceder. Shalom, shalom a todos os nossos internautas. Amanhã, a partir das 19h30, o Kabbalat Shabbat. Esteja conosco nos serviços de sábado. Teremos Kabbalat Shabbat, o Shaharit pela manhã às 9h30 e as palestras da tarde, Rav Dalai no encerramento. Esteja conosco, shalom a todos os internautas.